E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E no dia de hoje, então, a gente vai estar vendo sobre o inner join, o left join, right join e o union, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos começar então primeiro pelo inner join e a explicação dele, né? O inner join, o que que ele faz? Né? Para que ele serve, primeiramente? O inner join é quando eu quero fazer um select, certo? De duas tabelas que elas têm relacionamento entre si, e nesse select eu quero mostrar apenas as informações que têm relacionamento entre uma e outra, certo? Assim que funciona o inner join. Como assim, professor? Ó, dessa maneira. Vou selecionar aqui, certo? Na tabela funcionários, o nome do funcionário, certo? Vou nomear ele aqui no select como nome funcionário e vou selecionar também o nome do filho e nomear como nome filho aqui também, certo? Primeiramente da tabela funcionários aqui, nomeando ela como F, o inner join. O inner join, na sua tradução livre, ficaria juntar dentro, né? Então, a gente está juntando ali a tabela funcionários e a tabela filhos igualmente, certo? E vai trazer apenas as informações que têm correspondência. Beleza? Então ele vai juntar a tabela filhos, certo? Com a tabela funcionários, onde o ID do funcionário que vai, né, ser buscado tem que ser igual à chave estrangeira que foi adicionada na tabela filhos, ou seja, o funcionário de ID 1 vai mostrar apenas, né, no select aqui, vai mostrar do ladinho dele o filho dele aqui, certo? Que a gente adicionou lá, que a gente fez a referência na hora de adicionar, botou lá, né, o ID 1 para aquele filho. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente fizer o select, a gente vai poder ver, por exemplo, que aqui, ó, vai aparecer o nome do funcionário e o nome do filho que corresponde àquele funcionário, né? Então aqui a gente tem o João Silva, que é pai do Lucas, e o João Silva, pai do Luciano também. Ok? Então ele só vai trazer as informações que têm correspondência entre si. Ok? A Maria também aqui, certo? Então é assim que funciona o inner join. E a gente tem que ter uma relação entre as duas tabelas, certo? As duas tabelas têm que estar ligadas com relacionamento, né? E quando a gente fizer esse select, a gente vai trazer filtrando, né, essas informações. Belezinha? Então aqui a gente vai ter também, ó, o left join. Como que funciona o left join, né? O left join ele vai fazer a mesma coisa que o inner join, precisa de duas tabelas que têm relacionamento entre si para poder fazer a ligação, certo? Só que a diferença é que o left join ele vai dar preferência para a tabela à esquerda. O que, que seria então a tabela à esquerda? A tabela à esquerda ela é a primeira tabela que a gente selecionou aqui no select, né? Que no caso aqui é a tabela funcionários. Essa é a minha tabela à esquerda. Ou seja, ele vai dar preferência para a tabela esquerda. Ou seja, mesmo que na tabela filhos eu não tenha nenhum filho ligado com qualquer funcionário aqui, ele ainda vai trazer esse funcionário, certo? Então aqui ó, ele vai trazer todos os funcionários que têm filho e o funcionário Lucas aqui ó, que não tem filho, porque né, tá nulo aqui, a gente não adicionou nenhum filho com referência a esse funcionário, então ele ainda vai trazer esse funcionário, porém sem o filho aqui. Se vocês repararem bem, esse mesmo funcionário ele não foi, né, ele não veio junto aqui no inner join. Por quê? Porque o inner join exige que dos dois lados tenham a informação, certo? O left join não. Ele exige que apenas tenha informação da tabela à esquerda. E tem o contrário do left join, que é o right join, que ele vai dar preferência para a tabela à direita, certo? Que no caso seria a tabela que a gente está colocando aqui, né, depois, né, do join, ok?
Então aqui a gente tem a tabela funcionários primeiro e depois do join a gente tem a tabela filhos. Então aqui ele vai trazer o filho, mesmo que esse filho não tenha nenhum pai como referência aqui, ó. Tá vendo? Não tenha nenhum funcionário que seja o pai dele aqui registrado, né? Sei que não faz muito sentido, mas é só para vocês terem uma noção como que funciona, né? O right join e o left join, né? É uma forma mais didática de vocês aprenderem. Então aqui, ó, a gente vai inserir, ó, na tabela filhos, eu fiz esse Paulo aqui e eu fiz ele então, ó, sem o FK funcionário. Quando eu fiz ele sem o FK funcionário, sem eu botar se ele é filho do ID 1, se ele é filho do ID 2 ou do ID 3, né? Eu botei ele como nulo. Colocando ele como nulo, então, ele não tem um pai como referência, né? Então, quando a gente faz o inner join, ele também não vai aparecer, certo? Só que quando a gente faz aqui, então, o right join, ele aparece porque a gente está dando preferência para a direita, né? Ou seja, todas as informações que vêm da tabela filhos, mesmo que não tenham pai, elas vão ser buscadas, ok? E a gente tem também o union. O union, ele simplesmente vai unir dois selects, certo? Tem que ter muito cuidado para usar o union, pode causar muito erro, certo? Mas o union, ele é basicamente isso, né? Ele vai fazer dois selects para a gente com uma filtragem. No caso aqui a gente vai selecionar, né, o funcionário pelo nome, unindo também, né, um select com o nome da habilidade aqui da tabela habilidade. Então aqui no fim o nome ficou trazendo o nome do funcionário com o nome de uma habilidade junto. Entendeu? Então por isso que tem que ter muito cuidado com o union, né? Quando a gente quer fazer uma junção de duas tabelas, usa o inner join, certo? Não usa muito subcarries, como eu mostrei na aula passada lá, não usa muito daquela forma. Não use muito union também, dá para usar ali usando uma lógica bem trabalhada, mas não é muito recomendado. Usa mais os joins, pode ser o inner join, pode ser o left join, como pode ser o right join, depende da lógica que você precisa. Certo? Muito obrigado por assistir até aqui, certo? E espero que você esteja gostando dos vídeos deste curso. E até mais. Tchau, tchau.